Seja muito bem-vindo, muito boa noite, muito boa noite. Seja muito bem-vindo para a nossa live de quarta-feira, às 19h30, a nossa reunião de negócios, né? É isso que eu costumo dizer. Reunião de negócios, porque o que eu trago aqui é conteúdo de negócios, conteúdo para engenheiras começarem a empreender, né? E para quem não me conhece, eu me chamo Emiliana, sou engenheira civil, especialista em construções financiadas. No meu Instagram e no meu canal do YouTube, eu trago sempre conteúdos de bastante relevância em relação a financiamento de construções financiadas. E nessa live de hoje, eu trouxe, eu coloquei um nome, né? Descomplicando financiamento de construção. É isso mesmo, eu quero descomplicar, porque várias pessoas colocam, existe um mito que financiamento é algo bem complexo, né? E sendo que não é nada complexo, né? É nem um pouco complexo. Então eu coloquei o nome dessa live de Descomplicando, para descomplicar, né? A verdade é que o mercado que mais cresce, né, nos últimos anos mercado imobiliário, é o mercado de construções financiadas, né? O déficit habitacional é muito grande, né, no nosso país. Mais de 60 milhões de brasileiros moram de aluguel, tá? Olha, gente, é muita gente. Se você parar para pensar quantas pessoas você conhece, você mesma conhece, que mora de aluguel. São muitos, assim, e no Brasil inteiro, né? Mais de 60 milhões moram de aluguel. Tem alguns também que moram em algum imóvel cedido por algum parente, por algum familiar, exatamente para a família não precisar pagar aluguel, né? Muitos existe. E essas mesmas famílias, esses mesmos clientes, eles são carentes de querer ter a casa própria. Mas muitas das vezes eles não sabem, né? O que fazer, como fazer. E exatamente por ter esse déficit, né? Tantas pessoas que moram de aluguel, o governo ele disponibilizou, né, linhas de crédito para financiamento de construção, né? Que é um incentivo, né, para que as pessoas, para que as famílias consigam adquirir a casa própria, né? Esse é um incentivo que o governo disponibiliza. A Caixa Econômica, né, é o único banco hoje que faz o financiamento de construção. Outros bancos fazem o financiamento de imóvel pronto, né? Quando o imóvel já está pronto. Mas imóvel, financiamento de construção, é a Caixa Econômica, tá? O cliente, ele consegue adquirir a casa própria, ter o imóvel próprio dele de duas formas, tá? Existem duas formas na qual ele consegue adquirir a casa própria. Se ele procurar na cidade dele, né, onde ele mora, ele vê algum imóvel que já esteja pronto, ali construído, ele vai lá, entra, vê, gosta ou não, vê se a localização é boa, se nesse bairro vai água ou se não vai. E aí ele vai, gosta do imóvel e se esse imóvel for documentado, ele pode comprar esse imóvel através de financiamento de imóvel pronto, né? E aí, existe a outra possibilidade, né? A outra possibilidade do cliente ter a casa própria, adquirir a casa própria, é quando ele faz o financiamento do terreno e da construção juntos, os dois juntos. O cliente faz o financiamento tanto do terreno quanto da construção juntos, no único. E esse imóvel é personalizado para esse cliente, é construído para esse cliente no bairro aonde ele deseja, né? Ele vai escolher o bairro onde ele vai comprar o terreno, né? E vai ser personalizado, vai ser projetado uma casa para esse cliente de acordo com as necessidades dele, né? Então, como eu disse, existem duas formas desse cliente ter a casa própria. Através de financiamento, de duas formas através de financiamento, quando o imóvel está pronto ou quando ele faz o financiamento do terreno e da construção juntos, né? E aí
aí, nessa segunda opção de financiamento de terreno e construção juntos, nessa segunda opção, o cliente ele precisa de ter uma responsável técnica nessa obra para fazer o financiamento dele, tá? E aí, gente, nunca foi, assim, em toda a face da terra, assim, tão fácil adquirir a casa própria. Nunca foi. Mas para o seu cliente adquirir, ele precisa de ter uma engenheira, precisa de ter uma responsável técnica que atuando ali, sendo responsável da obra dele, tá? Gente, é uma oportunidade assim que eu fico chocada das pessoas não conseguir, as que não conseguem enxergar, né? Porque tem pessoas que conseguem enxergar, mas muitas não conseguem enxergar essa oportunidade, né? Porque existe clientes que querem sair do aluguel e para esses clientes saírem do aluguel e ter a casa própria deles, eles precisam de ter uma responsável técnica, de ter uma engenheira, né? Aí, eu bebi uma água que eu saio falando igual uma tagarela. Eles precisam de ter uma responsável técnica, de uma engenheira, para poder ajudar para o cliente fazer o financiamento, tá? O cliente não faz o financiamento de construção se ele não tiver uma responsável técnica. Aí você consegue enxergar ali o mar de oportunidades e de clientes disponíveis para você? Eu, por exemplo, aqui, para você ter uma ideia, eu tenho hoje uma construtora na minha cidade, né? A minha agenda tá lotada. Eu só passo, eu atendo cliente, assim como eu atendo todo dia. Hoje eu atendi cliente, 2 clientes, eu tenho cliente marcado para semana. Eu não deixo de atender o cliente, mas eu tô com a minha agenda cheia, porque eu tô com orçamento programado para daqui 2 meses, entendeu? Com obra para iniciar daqui 2 meses. Antes de 2 meses eu não posso. Por quê? Porque eu já tenho a minha agenda cheia devido ao financiamento e também devido a outros clientes de recurso próprio. Mas eu estou mostrando para vocês, olha o mar de oportunidades. E você aí perdendo tempo, assim. Se você pegar a curva, né? Se você pegar a curva do mercado imobiliário, se você ver o quanto ela, assim, cresceu, né? E também uma outra vantagem uma outra vantagem é que a gente também está num período político, né? A gente está num período político, um período aí que injeta bastante recurso, né? Na parte de imobiliária também. E também a gente também teve a pandemia. Se você parar para pensar, teve a pandemia e as famílias, né? Todo mundo ficou em casa, todo mundo ficou em casa. E muitas pessoas não ficavam em casa direto, as pessoas não ficavam em casa. E aí, quando teve a pandemia, a gente foi obrigado a ficar em casa. E aí, muita gente percebeu que podia fazer melhorias na casa, que era necessário fazer melhorias na casa. E quem tinha um imóvel próprio, ele fez melhorias. E quem morava de aluguel, quem mora de aluguel, fica receoso de fazer melhorias no imóvel, na casa, porque vai estar colocando dinheiro num imóvel que não é dele, né? E aí, se você parar para pensar, quando estava acontecendo toda a pandemia, estava acontecendo toda, na época da pandemia, o mercado de construção, ele não parou, o mercado fez assim, ó, bum, e só bebeu água limpa quem enxergou as oportunidades. Aí eu vou falar para você que caiu, não, mas eu quero dizer que o mercado imobiliário, com a pandemia, ele só subiu, hora nenhuma ele caiu, tá? O material de construção, o preço dos materiais, né, subiram e mesmo assim estava cada vez mais vendendo. Por quê? As pessoas enxergaram que estar em casa, ter um conforto em casa é primordial. Isso aí é muito. Ter um conforto em casa é primordial. E, como eu disse,
as pessoas morando de aluguel, elas ficam receosas de investir num imóvel que não é dela, né? Porque vai colocar dinheiro numa coisa que não sabe, né? Não tem retorno, né? A verdade é essa, né? Muitas engenheiras, muitos profissionais acham que é muito difícil atuar nessa área que eu tô falando, no mercado de construções financiadas. Não enxergam essas oportunidades, né? Às vezes ela fala que é difícil porque não sabe por onde começar, não sabe o que fazer, e aí prefere ficar parado, né? Mas parado a gente não consegue chegar em lugar nenhum. Parado de braço cruzado a gente não consegue chegar em lugar nenhum. A mudança precisa começar na cabeça da gente, né? Precisa necessariamente começar. O emprego do sonho não adianta, que não vai cair do céu. O salário que você quer e você merece não vai chegar se você ficar sentado em casa reclamando, tá bom? Resumindo, gente, o processo é simples, existe um processo e depois que você aprende, você nunca mais desaprende. Vai para o automático, tá? E aí vai se tornar totalmente fácil. E quem são os seus clientes? Os seus clientes são as pessoas que moram de aluguel e desejam fazer o financiamento, tá? Tem uma frase que eu gosto muito dela, quem aprende não depende. Gente, quem aprende não depende. Se você aprende a trabalhar, se você aprende, você não depende. Você não depende de ninguém. Você não vai depender do seu chefe, você não vai depender do seu pai, você não vai depender do seu irmão, você não vai depender do seu marido, você não vai depender de ninguém. Se você aprende o processo, você é engenheira e você aprende o processo, você não precisa depender de mais ninguém. Você sabe fazer, tá? Você precisa, pelo amor de Deus, mulher, colocar a mão na massa e começar a entender. E eu tô aqui, eu vou te ajudar, tá? Fica calma que eu tô aqui. Antes de falar da parte prática, né, da engenharia mesmo aqui, eu vou falar de alguns pré-requisitos que o cliente precisa ter para adquirir o financiamento de construção. Porque, gente, até para comprar um carro financiado, né? Se o cliente quer comprar um carro financiado, ele precisa de atender alguns pré-requisitos, né? E aí você vai me perguntar, Emiliana, quais são esses pré-requisitos? Vamos lá. Primeiro pré-requisito para o cliente fazer o financiamento, adquirir o financiamento, ele precisa de ter um nome limpo na praça. Isso. Ele precisa de ter um nome limpo, ele não pode ter nenhuma restrição econômica. Não pode ter, tá? O banco consegue identificar se ele não tiver restrição nesse banco, mas se ele tiver restrição em outro banco, ou ele tem uma conta de água, uma conta de luz, ou o banco consegue identificar. Então, o primeiro pré-requisito para que o cliente adquira o financiamento é não ter nenhuma restrição econômica, tá bom? Não pode ter nenhuma, tá? E o segundo pré-requisito é o quê? O cliente precisa de comprovar a renda, precisa de ter uma comprovação de renda, tá? A gente precisa comprovar ali para o banco que o cliente tem condições de pagar aquelas prestações. Porque, gente, quem empresta dinheiro para outra pessoa se não tem prova que ela consegue pagar a dívida? Eu não empresto, assim, eu nunca vi quem empresta. Então, para poder adquirir o financiamento, para fazer o financiamento, o cliente precisa de ter uma comprovação de renda, né? Ter como comprovar a renda dele, independente se ele é autônomo ou se ele é CLT, se ele é MEI, a gente precisa ter a forma de comprovar isso. Existem maneiras? Existe. Agora, se não tiver nenhuma forma de comprovar como ele vai, não existe nenhuma forma de comprovar a renda dele, a gente não consegue fazer o financiamento para esse cliente, tá? Aí você vai me perguntar, mas Emiliana, qualquer pessoa que tenha o nome limpo e tenha renda comprovada pode pedir o senhor Joãozinho, que é o pedreiro de confiança dele, para ir lá e fazer a obra dele? Não, não é assim. A Caixa, gente, a Caixa Econômica Federal, ela exige
que para que o cliente faça o financiamento de construção, ela exige que tenha uma responsável técnica, tá? Uma responsável técnica pelaquela obra, tá? Essa responsável técnica pode ser engenheira, assim como eu, pode ser uma técnica em edificações ou pode ser uma arquiteta. Ou arquiteto, eu falo no feminino porque eu falo para as minhas poderosas, né? Então, e aí a Caixa exige que tenha a responsável técnica para ser. Exige que tenha a responsável técnica nesse financiamento, tá? E aí o cliente pode contratar o senhor João lá, tá? Mas ele vai precisar também de contratar uma responsável técnica. Isso é obrigatório no financiamento. Então, todo cliente que vai fazer o financiamento de construção, ele precisa de uma engenheira. Olha aí. Então, vamos lá. Quantas pessoas você conhece que moram de aluguel? Então, para e pensa. Essas pessoas, para fazer o financiamento de construção, precisa de uma engenheira. E essa engenheira é você, tá? Então, olha quantos possíveis clientes você tem, tá? Porque, gente, vamos supor, vamos falar do Pedro. O Pedro quer fazer uma casa para ele, começar uma obra, construir e tudo mais, com recurso próprio. Quando ele quer fazer uma obra por recurso próprio, ele pode, não é o correto, né? Mas se ele não quiser contratar uma responsável técnica, uma engenheira, não tem ninguém que coloque uma faca no pescoço dele e obriga. Na minha cidade, por exemplo, aqui na minha cidade, tem a fiscalização, né? Tanto do CREA quanto da prefeitura, que toda obra precisa de ter um responsável técnico. Mas eu já vi algumas outras profissionais me falarem que nas cidades na qual elas atuam não tem essa fiscalização. Não exige que tenha o responsável técnico se for através de recurso próprio. Mas no processo de financiamento é obrigatório essa exigência, tá? Então, assim, olha, é obrigatório ter, tá? Então, gente, eu bebi uma água aqui. Recapitulando, gente, quando o cliente deseja fazer o financiamento de construção, o financiamento da sua casa, esse cliente ele precisa de ter o nome limpo e ele precisa de ter a renda comprovada. Isso. E para que o cliente consiga fazer esse financiamento, adquirir o financiamento de construção, ele precisa de ter uma responsável técnica, tá? Mas, Emiliana, quanto eu, engenheira, preciso investir para trabalhar com construções financiadas, para fazer a obra financiada do meu cliente, tá? Eu não tenho uma construtora porque eu não tenho dinheiro. Eu tô desempregada. Eu ganho muito pouco. Calma. Fica calma. Fica calma, fica calma. Fica calma, mulher. Fica calma. Fica calma. Você não precisa de investir nenhum real. Nenhum real. É isso mesmo que você ouviu. Você não precisa de investir nenhum real. Você não precisa de ter CNPJ. Você não precisa de ter uma empresa. Relaxa. Fica calma, tá? Vamos lá, eu vou te explicar. Vou dar um exemplo para você. O imóvel, quando a gente fala imóvel, a gente está se tratando de terreno e construção. Vamos supor que um imóvel, um terreno e uma obra juntos, vale 100 mil reais. Eu estou falando esse valor 100 mil reais porque é um valor menor e é mais fácil de explicar. Vamos supor que seja um valor de 100 mil reais. Esse imóvel, terreno e construção juntos. O banco, ele não financia 100% desse valor, não. Ele não financia 100% desse valor. O banco financia 80% do valor. Os outros 20%, o cliente é recurso do cliente. Então, um imóvel de 100 mil reais,
o banco financia 80% e 20% é recurso do cliente, tá? Então, para um imóvel de 100 mil reais, 80 mil o banco vai emprestar e 20 mil o cliente vai precisar, tá bom? Mas aí você vai falar assim, Emiliana, eu não estou conseguindo entender. Esses 20%, o cliente vai dar para o banco? Esses 20%? Não. O cliente não vai dar para o banco esses 20% em momento nenhum, tá? Esse dinheiro, esses 20%, ele serve para ser a entrada da obra. Mas a entrada, como assim? Se você falou que não dá essa entrada para o banco, esse valor, ele serve para quê? Esse valor serve para começar a primeira etapa da obra, tá? Para fazer ali, ó, a limpeza do terreno, para fazer o barracão de obra, para começar a comprar o material, né? Para comprar o material da fundação, né? Para fazer a escavação, a ferragem. Esses 20% servem para iniciar a obra. Por quê? O banco, ele trabalha com reembolso. Ele só paga a etapa, ele só paga o valor da etapa que foi executado. Então a gente precisa desses 20% para iniciar, para quando o banco for liberar o dinheiro, essa parte já foi executada, tá bom? Você conseguiu entender que você, sendo engenheira, para atuar com construções financiadas, com financiamento de construção, você não precisa de ter recurso? Quem precisa de ter o recurso é o cliente, dos 20%, e o banco. Você é a cabeça pensante. Você é quem vai entrar com o conhecimento do processo de financiamento, tá? Você precisa de ter... você só precisa de ter o cliente. Eu já te falei quem são os seus possíveis clientes. São todos os que moram de aluguel, tá bom? Olha aí, gente, tem um monte por aí, dando cabeçada. Mas, Emiliana, eu tenho dificuldade de abordar, eu tenho dificuldade de falar com o cliente. Eu sei. Eu sei e entendo, eu entendo perfeitamente, porque a gente formou, a gente estudou 5 anos, mas não fomos treinados para isso, né? O ensino superior no Brasil, ele falha. Esse aspecto, ele falha, tá? A gente não aprende na faculdade a lidar com o cliente, a abordar o cliente, conversar com o cliente. A gente não aprende a empreender, a gente não aprende a ter a nossa própria empresa, a gente não aprende nada de marketing, a gente não aprende nada de questão financeira, a gente não aprende nada disso, né? A gente não aprende na faculdade a cobrar pelo serviço. Não tem isso, não existe isso, tá? A questão de... Nossa, não aprende. Isso aí é uma coisa que a gente tem que enxergar as oportunidades e bater a cabeça sozinha, porque a gente, lá na faculdade, eles nos doutrina a ser funcionários, né? Eles nos ensinam a ser funcionário, a estudar 5 anos, né? Aí depois dos 5 anos estudando na faculdade, a gente faz 2 anos de pós-graduação, aí a gente tem que fazer 2 anos de pós-graduação e nos iludem que a gente vai sair de lá da faculdade, contratadas, ganhando um salário de 10 mil reais, que logo assim pode já comprar o nosso carro, zero, e aproveitar a vida, e viajar, e isso. É isso. É isso que eles colocam na nossa cabeça lá. A gente estuda achando que vai ser desse jeito. Mas a realidade não é assim. Não é assim, gente. A coisa mais difícil que tem é contratar alguma profissional que não tenha experiência. E quando contrata, é para ganhar bem menos do que o piso salarial, não coloca na carteira que é engenheira, né? Porque o piso salarial é mais alto, e às vezes, quando tem oportunidade
não tem esse salário na carteira, eu tô mentindo. É isso. E, às vezes, muitas das vezes eu já vi isso acontecer com outras profissionais, colegas aí minhas, que trabalham em alguns lugares, que exercem a mesma função que outros engenheiros, a mesma função, mas que ganham menos. Gente, segundo o IBGE, 20%, a média é de 20%, tá? O salário da mulher é, em média, 20% mais baixo do que o salário do homem, quando exerce a mesma função. Exercendo a mesma função. E isso também eu vou te falar que não é só na engenharia, né? A verdade é que existe todo esse preconceito. E na engenharia civil, que é a parte de civil, que é na qual a maioria ali são homens, né? Então existe um preconceito muito grande com as mulheres. Se você vai fazer uma entrevista de emprego e tem um homem e uma mulher com a mesma experiência, com total certeza eles vão querer contratar primeiro os homens, né? E aí por isso que tem um monte de engenheiras assim frustradas em casa, sentada lá, reclamando, não é reclamando, trabalhando com outra coisa, porque não tem oportunidade, muitas das vezes vai fazer uma entrevista, quando consegue fazer uma entrevista, e aí perde. Isso aí é o cúmulo, gente, fala sério, cara, isso aí não dá, sinceramente. Então, mas por isso que eu tô falando aí pra você, mulher engenheira, assim como eu, né? Que você, para você ter seu próprio negócio, para você ser sua própria chefe, que existe essa oportunidade através do financiamento de construção, assim como eu, né? Você exercer, ter seus próprios clientes, ser conhecida na sua cidade, ser referência, né? Deslanchar na sua carreira através desse mercado de construções financiadas, né? Porque formadas são mais de 40 mil engenheiras. Formadas, assim, todo ano, mais de 40 mil engenheiras. Tem vaga para todo mundo no mercado? Não tem, gente. Não adianta que não tem, tá? Na verdade, na faculdade a gente aprende a fazer planejamento, a gente aprende a fazer projeto, mas a gente não aprende a pegar obra, a gente não aprende a fazer negócio, a gente não aprende ali, ó, o plano na mão, dinheiro no bolso, se ninguém te der um emprego, a gente não aprende isso na faculdade, né? Se ninguém chegar para não te oferecer um emprego ou te indicar, né? Que tem aquela história do QI, né? Quem indica. Se não tiver uma pessoa também que te indica, na faculdade a gente não aprende nada disso, né? Enfim, gente, mas como eu tô aqui, eu vim para descomplicar o processo de financiamento de construção e te ajudar, né? Dentro do processo, gente, de financiamento de construção, ali dentro desse processo de financiamento, nós engenheiros, a gente tem, assim, como atuar em vários segmentos do processo de financiamento de construção, tá? Não existe só ser responsável técnica e pronto. A gente tem como atuar dentro ali em vários segmentos. Você tanto pode escolher um para ir fazendo devagar, ou você pode fazer toda a parte, né, do processo de financiamento. Dentro do processo de financiamento existe a parte de documentação, aprovação de crédito do cliente, toda essa parte. Essa parte de documentação, orientação, saber o quanto o cliente vai pagar, qual vai ser a parcela. Isso daí é feito no banco. Mas quando você domina do processo de financiamento, você consegue fazer isso aí lá no seu escritório. Aí o cliente já sai dali sabendo qual o valor da parcela, por quanto tempo ele vai pagar, qual os juros. O cliente sabe disso, se você dominar desse processo, tá? E aí você só vai levar o documento dele, depois que ele gostou, você vai levar o documento dele para o banco aprovar. Mas ali mesmo, dentro, você no seu escritório, ou na sua mesa, ou na casa do cliente com o seu computador, você consegue fazer isso, mostrar para ele
o valor do imóvel, por quanto tempo ele vai pagar, qual os juros, qual a parcela, consegue ver isso tudo. E depois disso... meu celular tocou. Mediante a isso, depois da parte de documentação, a parte burocrática, né? A gente tem que fazer um planejamento, né? Orientar o cliente, fazer o planejamento. E aí vai precisar fazer o projeto, né? O projeto da construção desse cliente, do imóvel dele, né? A gente vai precisar fazer o processo de financiamento e vai precisar fazer o projeto, né? Idealizar o projeto ali, elaborar o projeto para o cliente. Isso daí é papel também da responsável técnica, da engenheira, tá? E depois que faz o projeto, vai precisar fazer o cronograma, a planilha, né? Que é a planilha que é um cronograma físico-financeiro, que é um modelo disponibilizado pela Caixa Econômica Federal, na qual a responsável técnica que tem que fazer o preenchimento dessa planilha de acordo com a obra, de acordo com o valor do imóvel, nessa planilha, tá? Então, a gente também recebe para preencher essa planilha, tá? A gente vai preencher o orçamento dessa planilha, tá? A planilha é um modelo da Caixa Econômica Federal. E também tem as planilhas de medições, que são as planilhas onde libera o valor dos pagamentos das medições, tá? Isso daí também é papel da engenheira, né, a responsável técnica. E existe a execução da obra, né? Existe a parte da execução da obra, tá? Para você, engenheiro, assim como eu, atuar em qualquer desses pré-requisitos que eu te falei vários, né, na qual você pode atuar. Para você atuar em nenhuma dessas formas, você precisa de ter o dinheiro, tá? Quem tem que ter o dinheiro é o banco, né? O cliente vai pegar esse dinheiro com o banco. Você não precisa de ter uma construtora, precisa de ter o dinheiro. O cliente vai pegar esse dinheiro com o banco e vai te pagar, tá bom? E aí você fala assim, Miliana, mas o cliente vai me pagar, como ele vai fazer? Ele vai me pagar? Gente, o cliente vai te pagar com dinheiro do banco da mesma forma como se ele fosse te pagar com recurso próprio. Quando você contrata uma pessoa, quando o cliente, quando chega até você, você tem um contrato com esse cliente para prestar um serviço para ele, você não quer saber de onde que vem o dinheiro. Existe um contrato e existe um valor a ser pago todo mês. É a mesma coisa. Só que você sabe que o recurso vai vir através do banco, tá? Aí você vai falar assim para mim, Miliana, no começo você falou para mim que o cliente precisava de ter 20% do valor e 80% do valor, e 80% é o banco que iria emprestar. Mas quando o cliente não tem esses 20%, então, quando o cliente não tem esses 20%, gente, olha bem, olha, estratégia de ouro que eu tô falando para você. Quando o cliente não tem os 20%, você vai utilizar uma estratégia de mercado. Vamos lá. Quando o cliente não tem os 20%, para executarmos os primeiros 20% da obra, o que seria esses 20%? Que eu falei, barracão de obra, limpeza do terreno, escavação, né, para fazer as sapatas, compra de ferragem, cimento, areia, para fazer a primeira etapa ali da obra, da fundação. E aí, esse cliente não tem dinheiro para fazer isso. O que a gente pode fazer por esse cliente? Esse cliente ele pode comprar esse material na loja de material de construção que ele consiga anotar isso. E ele recebendo, ele paga. Ou ele pode comprar esse material de construção através de um cartão de crédito. Por quê? Esses 20% que eu te falei, a gente não vai dar ele para o banco. Ele serve para ser utilizado na primeira etapa da obra. Então, como ele vai dividir esses 20%? Se ele vai dividir no material de construção, na nota do pai dele, na nota dele. Isso daí não vem ao caso, tá bom? Isso não vem ao caso. Aí a mão de obra. A mão de obra eu já vi, tá? Em algumas situações já aconteceu comigo também. Você combinar do cliente pagar esses primeiros 20%, esse primeiro mês de obra,
depois que ele receber. Ele recebendo, ele te paga esse primeiro mês de obra. Então, gente, essa é uma estratégia que é utilizada aí no mercado, tá? Poucas pessoas utilizam dessa sabedoria, e aí quando o cliente já chega falando que não tem os 20%, fala que não tem como, tá? Gente, muitas das vezes o cliente não tá nem aí para obra, ele não quer saber de obra, ele não quer saber de dor de cabeça, ele não quer saber de nada, ele quer saber que resolva o problema dele. Qual é o problema desse cliente? Qual é o problema do seu cliente? O problema dele é que ele quer parar de pagar aluguel. Ele quer ter a casa dele e quer parar de pagar de aluguel. E quem vai fazer isso para ele? Você. Entendeu? É você que vai fazer isso para ele. O cliente, ele não quer saber de obra, ele não quer saber, ele quer saber de ir para casa dele, sair do aluguel, parar de pagar o aluguel, ter a casinha dele, pronto, acabou. Só que precisa de ter alguém que queira fazer isso, né? Alguém que queira ter esse conhecimento. E, gente, você imagina você trabalhar por ajudar outras pessoas a realizar o sonho de adquirir a casa própria? Isso não tem preço, tá? Isso não tem preço. Não existe nada assim que pague, né? Gente, mas vamos lá. Voltando ao conteúdo, né? Voltando ao conteúdo técnico. Tudo bem, Emiliana, eu entendi que o mercado de financiamento é o caminho para entrar. E quando o cliente quer me procurar? O cliente vai me procurar, quando ele chega até mim, então, o que eu faço, tá? Calma que nessa aula eu vou estar te orientando como funciona esse processo, tá? Eu tô aqui para te ajudar, te orientar exatamente nesse processo. Quando o cliente te procura, e você é engenheira, a primeira coisa que você tem que fazer é sentar e conversar e entender as necessidades desse cliente, tá? Você precisa entender as necessidades desse cliente, porque a necessidade de uma família não é a mesma da outra. A necessidade da família da Paula não é a mesma necessidade da família da Sabrina, tá? A renda da Paula não é a mesma da Sabrina. Então, não adianta que a mesma conversa que o que você aplicar para um, você acha que você vai aplicar para outro. O valor do imóvel que você vai aplicar para Paula não é o mesmo valor do imóvel da Sabrina. Você vai precisar entender esse cliente. Se esse cliente mora realmente de aluguel, esse cliente já tem algum terreno. Porque se esse cliente já tem um terreno, gente, existe a possibilidade de ele fazer o financiamento apenas da construção, tá? Também é possível. Entender aquilo que eu falei, se esse cliente tem alguma restrição no CPF, se esse cliente tem como comprovar a renda dele, com que esse cliente trabalha. Esse cliente já tem algum outro financiamento ativo? Por quê? Isso é importante saber. Se o cliente tem algum financiamento, ele está pagando algum financiamento de carro, de moto, isso também interfere, tá? Porque se a renda dele já está comprometida, pagando outro financiamento de outra coisa, isso às vezes pode agarrar. Não estou dizendo que é sempre. Por quê, gente? É o seguinte, a parcela do financiamento tem que ser até 30% da renda do cliente. Vamos lá. A parcela do financiamento, o somatório das parcelas de financiamento. Se ele tem um financiamento de carro e ele tem uma parcela de financiamento de casa, o somatório dessas duas parcelas tem que ser até 30% do valor da renda desse cliente mensal. Então, se esse cliente se compromete com um monte de empréstimo, com um monte de financiamento de outras coisas, o banco vai emprestar mais dinheiro para ele para casa como se ele já está com a renda dele toda comprometida, tá? Então, isso daí quando o cliente senta e conversa é importante, tá? E aí, depois que você conversou tudo isso com o cliente, fez a simulação, que na simulação a gente faz no próprio site da Caixa Econômica Federal, e
E ali a gente consegue identificar qual o valor das parcelas, por quanto tempo esse cliente vai pagar, qual as taxas de juros. E esse cliente adorou a simulação, falou que essa parcela é ótima para ele. A gente vai pegar os documentos do cliente e vai levar para o banco para aprovar o crédito desse cliente, tá? Aí a gente leva para o banco e aprova o crédito, tá? Só que é importante você também, na hora de alinhar, de aprovar o crédito desse cliente, é importante você alinhar ali as expectativas, tá? Quando a gente vai ter essa conversa com o cliente, você tem que alinhar a expectativa desse cliente, porque às vezes a capacidade financeira dele é uma e ele quer outro valor, tá? Às vezes a capacidade financeira dele é uma e ele quer um imóvel que é muito mais alto. Ou ao contrário, ele tem condições de ter uma casa melhor e ele não sabe. Então, na hora de conversar, é interessante isso. É você entender qual é o estilo de casa, qual é o estilo, o bairro onde ele quer comprar esse terreno, por quanto está saindo o terreno no qual ele deseja comprar, para você alinhar essas expectativas do cliente, para você não deixar nem ele ficar frustrado, nem por mais nem por menos. É bom conversar isso daí logo na reunião com o cliente, tá? E depois que alinhou tudo isso, aprovou o crédito do cliente, a gente vai para a parte do projeto, né? Aí vai precisar fazer o projeto desse imóvel, tá? E quem faz esse projeto é a responsável técnica, você, engenheira, entendeu? Você vai fazer o projeto e depois do projeto pronto, tirada, emitida a RT, né? Tudo direitinho, emitido o alvará de construção, vai precisar de fazer o preenchimento da planilha, né? Da PCI. Essa planilha é a planilha que eu falei que a Caixa Econômica Federal disponibiliza para ter um cronograma físico-financeiro, o valor do imóvel ali dentro da planilha. E também quem faz esse preenchimento somos nós, tá? A gente que faz, a responsável técnica que faz o preenchimento dessa planilha para o cliente, tá? Então, vocês conseguiram entender que nós, sendo engenheiras, trabalhando com financiamento, a gente consegue atuar aí de várias formas, né, de várias maneiras. E além da planilha, você sendo engenheira, você também pode atuar na execução, tá? Você ter lá os profissionais para executar a obra desse cliente. Você pode executar a obra para esse cliente sem precisar de ter CNPJ. Falei isso no início da live, tá? O cliente pega o dinheiro com branco através de recurso próprio, através de financiamento individual. O cliente pega o recurso com branco através de financiamento individual e você, sendo responsável técnico, você pode fazer desde a aprovação do crédito, a parte de documentação, a parte de projeto, as planilhas e a execução. Mas você fala, Milena, eu me sinto insegura para fazer tudo. E aí você vai fazendo devagar. Então eu aconselho que você vai fazendo por partes, né? Vai chegar um momento que você vai fazer todo o processo e o cliente já sai com o combo já, né? Com tudo combinado com você, tá? Que é a sua meta. Eu acredito que você deve idealizar isso, né? O cliente já ter todo o pacote fechado, tá? E, gente, qual é a grande sacada da live, tá? Você não precisa de dinheiro para começar, tá? Para, pelo amor de Deus, de culpar o mundo, de culpar as pessoas, de culpar, de ver a sua amiga lá que formou com você na internet e ficar achando que a vida dela é melhor que a sua. Levanta dessa cama, pelo amor de Deus, tá? Não precisa de dinheiro, não. Existe essa linha de crédito, de financiamento de construção, você só precisa de ter o cliente, tá? Não adianta nada você ter todo o conhecimento do mundo, né? Estudou lá o conhecimento técnico do mundo, mas você não saber abordar o cliente, saber atuar na sua área, não está atuando na sua área. Você estudou 5 anos, muitas das vezes. Eu, por exemplo, meu pai pagou a minha faculdade, tá? Então, olha aqui, pagou 5 anos de faculdade de engenharia. Olha quanto foi. Muitas de vocês
pagam fiéis até hoje, se formaram, pagam fiéis e não estão atuando na sua área porque não enxerga essa oportunidade de uma forma, acha que o único jeito é pedir emprego, ficar pedindo emprego e se sujeitando a qualquer coisa, tá? Não adianta. Você estudou, você merece atuar na engenharia, tá? Trabalhar com o que você ama, com o que você estudou, tá? Daqui um ano, tá? Eu quero ver você contando, tá? Que você tá recusando obra e que o cliente tem que esperar para fazer obra com você. É isso, gente, a meta é essa, tá? A meta é essa, tá? É você trabalhar, ter os seus clientes e ir trabalhando, no final das contas, os clientes têm que te aguardar o seu tempo, porque sua agenda tá lotada, tá? E isso é possível, eu tô falando de coração, isso é possível porque isso acontece comigo, tá? Gente, alguma pergunta? Eu tô com a live no Instagram, no YouTube e no Instagram, e eu saio falando rápido. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Acho que tem aqui, eu vou respondendo, tá? Rapidinho. Pera. Qual é o valor máximo de imóvel para o financiamento? Gente, não existe valor máximo, tá? Não existe valor máximo para o imóvel do financiamento. Existe a capacidade financeira do cliente. O que vai mandar aí para o valor do imóvel é a capacidade financeira do cliente. No financiamento, na modalidade de financiamento de construção, existe duas, né? Existe o financiamento de Casa Verde e Amarela, que é o antigo Minha Casa Minha Vida, e existe o SBPE. O programa Casa Verde e Amarela, ele tem um teto máximo. Por exemplo, aqui na minha cidade, R$ 159.500. O terreno e a construção juntos. Todo financiamento que passa desse valor de R$ 159.500, todo o valor que passa disso já cai na modalidade SBPE. E aí você vai falar assim, mas o SBPE tem um valor máximo? Não, o SBPE não tem um valor máximo. Não tem. Existe aí financiamentos de 200, 300, 400, 500, 1.000, 1 milhão, 1 milhão e meio. Não existe. O que vai mandar aí é a capacidade financeira do cliente, o valor que ele consegue comprovar para o banco que ele consegue pagar de parcela. É isso que vai mandar. Não existe valor máximo, tá bom? Emiliana, para quem está começando agora, é melhor pegar a obra por administração ou por empreitada? Então, boa essa pergunta. Para quem está começando agora, eu indicaria você pegar a obra por administração. Isso. Por quê, gente? Quando a gente pega a obra por empreitada global, tudo, a gente engloba tanto o material e a mão de obra, e o lucro e tudo mais. Então tem os bônus e os ônus, né? E com essa oscilação no mercado, com a alta de material, quando você fecha com o cliente um valor e começa essa oscilação de material, então existe um risco muito grande. Então, eu, Emiliana, te indicaria fazer por administração, tá bom? A Lorena, tem que ter CNPJ? Não, gente, não precisa de ter CNPJ, não precisa de ter empresa, precisa apenas de ter o CREA ativo, tá? Tem que ter o CREA em dia, ativo, direitinho, mas não precisa de ter empresa, não precisa de ter CNPJ, assim como eu falei na live aqui, tá bom? Precisa apenas de ter o CREA ativo e entender do processo de financiamento e pronto, porque cliente, eu tenho certeza absoluta que cliente não vai faltar.
não tem como faltar. Não existe como faltar. Gente, ó, eu espero poder. A Yasmin, qual é a remuneração do responsável técnico? Então, Yasmin, isso daí vai depender do. Eu falei na live quais são, né, as formas de atuação da responsável técnica no processo de financiamento, né? Tem várias formas. Então, quanto mais você atuar, mais serviço você prestar, maior é a remuneração. Porque pode atuar com aprovação de crédito, né, parte burocrática de documentação, fazer toda essa parte de documento, a parte de projetos, a parte da planilha PCI, da planilha de medição, o acompanhamento da obra e da execução. Então, se você faz todo esse processo, o cliente só senta na sua mesa e você faz todo o processo, maior a sua remuneração. Agora, se você fizer só uma parte, você ficar responsável só pelo projeto ou só pela planilha, então aí a sua remuneração vai ser menor. Então, vai ser proporcional ao serviço que você prestou, tá? E quem vai precificar isso é você, tá bom? Suas poderosas, eu espero poder ter ajudado vocês, ter mais uma reunião de quarta-feira, tá? Qualquer dúvida, pode me mandar aí, deixar um inbox ou um direct, deixa um comentário aí no vídeo, que assim que puder, eu estarei retornando para vocês, tá bom? Um beijo, lindonas. Boa noite!